Primeiro, eu queria apresentar o Paulo Lindsay, né, que ele é um representante da Auditoria da Dívida Pública, Auditoria Cidadã da Dívida, que é uma iniciativa de cidadãos para cidadãos, né, porque a própria auditoria dessa dívida pública está prevista em Constituição desde a nossa Constituição Democrática e até hoje não foi cumprida, por diversas gestões e por motivos diversos que a gente vai tentar descobrir hoje um pouquinho por que essa auditoria ainda não foi cumprida e por que há necessidade dessa iniciativa de pessoas que se preocupam com os gastos do nosso governo federal, o que sai do Tesouro e vai para onde, né? O Paulo Lindsay, né, que é representante, ele é diretor do Sindicato dos Técnicos do IBGE, e o professor nosso interessado do curso, já sabe quem é, o Daniel Conceição, professor de Economia e Macroeconomia. E vamos tentar aqui fazer uma conversa legal, vamos reservar um tempo para o Paulo expor aqui as ideias da auditoria, contar um pouco da história desse problema que a gente tem convivido por tanto tempo, né? E depois eu vou abrir para debate com o professor Daniel, e quem quiser perguntar, participar, vai ter chance aí. Eu vou abrir depois para todo mundo que tiver dúvidas, questionamentos, sugestões sobre esse assunto, vai estar aberto para debate depois. Bom, pode ir. Boa tarde, é um prazer, né, estar aqui nesse espaço da UFRJ. É muito importante a gente poder levar o tema da auditoria da dívida pública para que a gente possa realmente conscientizar a sociedade do que está acontecendo, porque esse tema é um tema bastante importante para o Brasil, mas infelizmente são poucas pessoas que estão tendo acesso às informações necessárias para o debate. Eu vou contar um pouco da iniciativa da criação da Auditoria Cidadã. Começa lá em 1999, a gente fez um simpósio, né, aqui no Rio de Janeiro, e depois fizemos um grande tribunal esse mesmo ano, que culminou com um plebiscito em 2000. Esse plebiscito teve a participação de mais de 6 milhões de pessoas em mais de 3.440 municípios, e uma das perguntas era exatamente se a gente deveria continuar pagando aos credores internacionais uma dívida que a gente achava que era ilegítima. E fizemos esse plebiscito. Esse documento foi entregue tanto ao Poder Executivo como ao Poder Legislativo, e 6 meses depois nada foi feito. E aí, a partir daí, tantas entidades como os militantes, as pessoas que faziam parte daquele movimento, resolveram criar a Auditoria Cidadã da Dívida, exatamente empoderar a sociedade desse conhecimento. E por isso a gente tem colocado que não é necessário você ser um grande especialista para ver o debate. O que necessita é você ler, né, e entender o que está acontecendo, porque na realidade não é nem a dívida pública que nós estamos debatendo. Nós estamos falando aqui de um sistema, uma coisa bem maior do que a dívida, né? É um sistema que a gente entende que começa lá nos anos 70, que ele se empodera, que ele toma corpo maior nos anos 70, lá no meio da ditadura, principalmente a partir de quando acaba lá a paridade dólar-ouro, 71, lá com Nixon, e a partir daí, quando tinha essa liquidez de capital mundo afora, que muitos livros falam que naquele momento foi por conta do petróleo, a gente da auditoria tem certeza que foi ao contrário, foi por conta da impressão de dólar sem nenhum tipo de regulação. E o Fed, que era o principal banco central americano, que é privado, que muita gente acha que é público, que tem essa rede de bancos privados, e a partir disso eles começaram a capitalizar, né, todo esse dólar para os países da América Latina, África e Ásia, com juros baixos naquele momento. E além disso eles tinham aí uma carência bastante grande
5 anos para cima. Então, era uma sedução para os governantes, que provavelmente os governantes que pegavam o empréstimo não eram eles que iam pagar, seriam os próximos seus sucessores. Então, era uma coisa bastante atraente, juros baixos, e o Brasil também foi nessa. Só que os juros eram flutuantes. E depois, na década de 80, esses juros eles explodem, né, chegando a 20%, e aí a dívida tem, né, alcança assim, valores astronômicos, e aí a crise no mundo, principalmente em 82, começa com o México quebrando, e depois é uma cadeia onde os vários países quebram também. Em Brasil, inclusive, na época do Sarney, a gente faz uma moratória, não porque a gente queria fazer a moratória, porque nós não tínhamos mais reservas para poder seguir cumprindo essa meta que foi imposta pelo FMI, né? Uma meta que começa a partir de 1983 aqui no Brasil, né? E o FMI chega aqui com as condicionantes, porque o Brasil estava em crise, e o FMI sempre aparece quando estamos em crise, e colocou aqui com a sua receita. A gente sabe qual foi, que foi privatizações, não investimentos estatais, praticamente a perda do parque industrial brasileiro. Cria-se também um outro mecanismo aqui de usurpação do povo brasileiro, que foi exatamente a transformação de dívida privada, né, em dívida pública, porque a gente tem levantado e visto que quase que 70% da dívida brasileira ela é dívida privada, né? E por conta disso, essas dívidas foram transformadas em públicas, e o FMI, com as suas regras, obrigou o Banco Central a ser o responsável por não pagamento dessa dívida. Então, se os devedores não pagassem, quem era responsável por pagar seria o Banco Central brasileiro e o Tesouro Nacional, né? Na realidade, quem ia pagar somos nós, porque o Tesouro Nacional é toda a sociedade. Aí, nesse momento, a gente começa a ver esse sistema se expandindo dentro do país, né? Aí a gente tem aqui vários mecanismos, que eu estava conversando com um professor aqui, falando dos vários braços, né, do sistema, agências de qualificações, Banco Mundial, o FMI, né, e outros organismos internacionais que ajudam exatamente a implementar toda essa política de neoliberal no país. No Brasil, a gente tem tentado, né, através da Auditoria Cidadã, levar esse debate, que é um debate tão importante, porque ele tem a ver com a destruição do Estado brasileiro. Quando houve essas manifestações das ruas, grande parte daquelas pessoas que estavam na rua não tinham a menor noção do que estavam reivindicando, porque a maior parte estavam reivindicando coisas que eram varejo. E na visão da auditoria nós temos 2 temas que são principais para que você possa estar debatendo com a sociedade. Exatamente esse sistema da dívida e a democratização da mídia, porque a mídia ela ajuda a divulgar aquilo que o sistema quer que você acredite. A grande parte da sociedade brasileira acredita que a dívida externa brasileira foi paga, né? Em 2005, quando o Lula foi para a televisão e disse que pagou a dívida com a dívida externa, e que nós éramos credores da FMI, nesse momento acontecem coisas gravíssimas com as dívidas, né? Primeiro que, a partir de 2003, foi criada uma cláusula chamada cláusula CAC, que é uma cláusula especial. A partir de todos os contratos, né, feitos naquele momento, essa cláusula ela estava sendo incluída. E essa cláusula tira toda a soberania do país, né? Então, em vez de você passar o endividamento do país pelo Senado, pelo governo federal, essa cláusula dá poderes para os 85 maiores credores do país a decidir, nos Estados Unidos, na realidade, não no Fórum Internacional, em Nova York, qual é o caminhamento que eles vão dar para a dívida. Então, nós perdemos até essa soberania sobre essa dívida. E essa dívida, ela tem crescido de forma geométrica e é uma dívida impagável. E a gente tem colocado que o problema é que nós
entendemos que temos que fazer auditoria, que é a ferramenta legal para que a gente possa entender, descobrir que a gente tem quase certeza que existe uma ilegalidade, uma iniquidade dessa dívida, que é a partir de qual momento que a dívida deixa de ser legal. Porque a dívida ela pode ser uma coisa necessária para o Estado. Só que em contrapartida você tem que ter um serviço. Né? E a nossa dívida ela tem crescido absurdamente sem nenhuma contrapartida. Na realidade o que está acontecendo é dívida para pagar dívida. Essa amortização que é colocada, porque em qualquer economia, quando você amortiza uma dívida, você tem que diminuir essa dívida. Por quê? Porque você amortizar é pagar do principal. E a gente está pagando do principal e a dívida só está crescendo. E a gente descobriu que, na realidade, aquela amortização foi um mecanismo que o governo utilizou para criar novos títulos para pagar dívida. Como o governo não consegue fazer caixa, superávit necessário para o pagamento da dívida, ele criou um mecanismo que é a títulos novos para pagar a dívida. E o governo também tenta iludir a sociedade quando ele faz comparativos de PIB com dívida líquida. Né? Dívida líquida é uma coisa mais contábil, estatística. A gente paga juros em cima da dívida bruta. Então, é uma enganação quando você faz esse comparativo, que aí você compara a PIB com a dívida líquida, você tende a olhar que a dívida está diminuindo, mas na realidade não é nada disso. Porque hoje a nossa dívida externa, que o Lula disse que pagou, ela está em torno de 485 bilhões de dólares. Se você botar aí com um dólar 12,30, dá 1 trilhão e 100 mais ou menos. E a nossa dívida interna hoje, ela está em mais de 2 trilhões e 900. Então, se somar as duas dívidas, dá mais de 4 trilhões de dívida. E nos últimos 20 anos, de governo de Fernando Henrique, 8 anos, 8 de Lula e 4 de Dilma, nós pagamos mais de 9 trilhões de juros de amortização da dívida. Né? No momento que, em 2005, quando o Lula falou que nós éramos credores do FMI, na realidade, o que aconteceu naquele momento? A dívida que foi paga foi a dívida do FMI, porque a grande parte da sociedade entendia que nós devíamos ao FMI. Só que o FMI era simplesmente um organismo. A nossa grande dívida é com os bancos internacionais. Né? Então, naquele momento, nós pagamos uma dívida de 15,5 bilhões e essa dívida tinha juros de 4% ao ano. E a gente emite títulos e essa dívida era em dólar. E o dólar estava em queda. Então a gente transforma a nossa dívida, que era uma dívida externa, em títulos de dívida interna, com real valorizado e com juros de até 19%. É a mesma coisa que você pegar o dinheiro, você pega o dinheiro no cheque especial e botar na poupança e dizer que está fazendo poupança. Então, para o país, foi um mau negócio, né? Porque você saiu de uma dívida de 4% com dólar desvalorizado e foi para uma dívida em real valorizada com 19% ao ano. E, ao mesmo tempo, houve uma antecipação de títulos, né? Títulos que iam vencer daqui a 20, 30 anos. E com essa antecipação a gente sabe que quando você antecipa qualquer dívida, você tem que ter um deságio. Mas nesse momento a gente teve uma surpresa que na realidade o Brasil pagou, foi ágio de 70%. 70%. Então você antecipa uma dívida de anos e paga um ágio por ter antecipado. E aí o argumento que foi utilizado foi que não poderia frustrar o mercado. Né? Então você teria que dar alguma vantagem para o mercado para que ele pudesse fazer essa negociação. E aí, a partir dessas novas negociações, quando você faz uma renegociação, novos critérios são colocados e esses critérios sempre são bem piores, né, para o país. E aí nesses novos contratos foram introduzidas essa cláusula chamada cláusula CAC, que é o que tira a soberania do país. O que nós estamos querendo com a dívida pública, com esse sistema da dívida, é mostrar a ilegalidade. Nós já apresentamos, junto ao Supremo Tribunal Federal e junto ao Ministério Público, toda essa documentação mostrando essa ilegalidade da dívida. E a gente tem visto que existe um arcabouço jurídico de proteção do sistema da dívida. Né? Um dos principais deles é a Lei de Responsabilidade Fiscal.
Se você olhar a lei num todo, você vai perceber que a lei ela é uma proteção para cada vez mais tirar recursos do país através do orçamento, né? Em 2015 agora, vocês podem ver a PELOA, que é o projeto de lei que foi encaminhado para o Congresso, tem lá uma destinação de juros e amortização da dívida em torno de 1 trilhão 350 bilhões. Então, o sistema já marcou a parte dele do orçamento. Nós vamos ter um orçamento de 2015 de 2 trilhões 800, 1 trilhão 350 será destinado para pagamento da dívida, que como é uma PELOA, é um projeto de lei que não foi aprovado, ele pode diminuir um pouco, mas também pode aumentar mais um pouco. Esse ano, nós já pagamos até, no mês passado, em setembro, nós já pagamos 825 bilhões de juros e amortização da dívida, mais do que todo o ano passado, que foi 718 bilhões. E cada vez mais, a previsão que a gente tinha inicialmente é que a gente chegaria a pagar 1 trilhão esse ano. E aí você fica imaginando esse dinheiro sendo investido dentro do país, que país que nós teríamos? Porque o grande paradoxo que nós vivemos é esse: como é que pode a 7ª economia do mundo ter a vida que a população tem aqui no país, tanto de questões de logística, de material, mais de 60% da população brasileira não tem saneamento básico. Nós estamos vivendo hoje, como no mercantilismo, grande parte da economia brasileira hoje está baseada em commodities, que é produtos sem valor agregado. Quem alimenta o povo brasileiro, na realidade, é o pequeno, médio e a agricultura familiar. O agronegócio hoje ele é simplesmente um instrumento de usurpação do capital, né, do país. Ele ganha dinheiro, muito dólar, e ajuda a construir superávit primário. O superávit primário, muita gente não sabe, que às vezes fala lá no Jornal Nacional, né, e as pessoas acham que é uma coisa boa, porque o Boni fala com bastante ênfase, ele diz que o Brasil conseguiu economizar dinheiro. Isso quer dizer que o Brasil está gastando menos, mas na realidade você está tirando dinheiro do social para poder botar para os banqueiros internacionais. Eu trabalho no IBGE, que é o instituto mais importante de estatística desse país. Só esse ano nós tivemos 2 cortes no orçamento e nós vamos deixar de fazer pesquisas importantes, ou foram adiadas pesquisas importantes por conta desses cortes. Ano que vem o censo agropecuário, onde a gente pode poder realmente ter um retrato do país sobre a questão da agricultura e tal, e de toda essa parte da agropecuária do país, e a gente não sabe se vai fazer. Nós deixamos de fazer a POF, que é uma pesquisa orçamentária, familiar orçamentária, tá? Que é importante para a questão da inflação. E ao mesmo tempo nós ficamos 79 dias em greve para defender exatamente a autonomia do IBGE e o seu orçamento, né? Porque na realidade o que está acontecendo, e vocês que são jovens têm que abrir o olho, porque existe um projeto neoliberal de destruição da infraestrutura do país. O serviço público está sendo todo terceirizado e está sendo colocado contratos temporários. No IBGE, nós fomos 14 mil trabalhadores na década de 90, hoje nós somos 6 mil trabalhadores na ativa, entre nível superior e nível médio, somos mais de 5 mil temporários e podemos chegar a 7 mil. Isso está acontecendo também, né, na área da saúde, na educação. Vocês aqui sofrem esse problema no hospital universitário, onde está sendo criada, que já foi criada essa empresa hospitalar, né, onde vai ser praticamente terceirizado tudo isso. E isso vai ter reflexo na vida de vocês, porque vocês poderão encontrar um país com um estado bastante mínimo, um estado onde a precarização vai ser reinante nesse país. Então, a questão da dívida pública, ela é um elemento macro em toda essa discussão. A gente não pode deixar de divulgar e deixar de debater com os amigos, com os vizinhos, esse tema. E vocês perceberam que nos presidenciáveis ninguém toca nisso, só quem toca na questão da dívida são os pequenos candidatos que tocam nisso, mas aqueles que têm que se comprometer, porque na realidade você vai precisar, para enfrentar todo esse sistema, ser um presidente que tenha realmente coragem e que esteja o povo do seu lado. Mas o povo, sem saber o que está acontecendo, não vai poder dar sustentação política para que o presidente da República possa enfrentar esse sistema. Hoje, do jeito que está baseada a nossa estrutura política, econômica, nós vamos estar trocando em Brasília 6 por meia dúzia.
porque quem entrar lá vai ter que cumprir um projeto que está dado, né, desde os anos 70 para cá, que vem crescendo, e por isso a gente fica cada vez mais difícil de a gente conseguir avançar nas questões da estrutura do país. Nós estamos sofrendo na nossa dívida o chamado anatocismo, ou, para quem não sabe, o anatocismo é a implementação de juros sobre juros. Existe uma súmula do Supremo Tribunal, que é a súmula 121, que proíbe, né, esse tipo de processo. Mas, infelizmente, na nossa economia, isso é utilizado em bastante escala, e na dívida pública também vem acontecendo a mesma coisa. Nos anos 80, nós tivemos um processo de efetivação de moedas podres, de títulos podres, que eram títulos que estavam totalmente desvalorizados, chamado Plano Blade. O Plano Blade, ele veio para legitimar dívidas privadas, títulos que estavam totalmente desvalorizados. Tinha títulos que variam 20% do seu valor no mercado, totalmente desvalorizado, mas com a criação desse Plano Blade, que era um americano, que veio ajudar a construir aqui uma coisa muito importante para o sistema neoliberal. Esse Plano Blade, ele serviu como moeda de compra das nossas empresas estatais e as empresas públicas. Para vocês terem noção do que o negócio foi tão grave, você valoriza um título que era desvalorizado de 20% para 100% do valor de face, paga, transforma aquilo numa moeda, e essas moedas são utilizadas para pagar as nossas empresas subfaturadas, né? E foi um prejuízo muito grande para o país, né? Essa conversão desse plano, que serviu como moeda de troca na compra das nossas estatais, na compra das empresas públicas, né? Então, a Auditoria Cidadã, ela tem tentado, junto à sociedade, a chamar esse debate da importância, para que as pessoas entendam o que está acontecendo no país, né? E vejam que sem essa discussão maior, a gente não vai conseguir avançar nas outras questões. Então, a gente precisa exatamente tomar esse conhecimento, e a partir desse conhecimento a gente vai poder avançar nas outras questões. Nós temos eu trouxe 3 livros aqui. Um livro, o Método de Auditoria, que já foi traduzido para vários idiomas, né? Tem um outro que é da dívida dos estados, e uma cartilha de estudo que a gente tem utilizado muito. Esse do dívida dos estados é muito importante, porque a gente vai entender por que a gente não consegue avançar na infraestrutura, na melhoria da qualidade de vida da gente dentro dos estados e dos municípios. Porque, na realidade, hoje, o prefeito, ele é o mero gerenciador do projeto da União, né? E os governadores têm dívidas astronômicas, né, impagáveis, e por conta disso eles estão sofrendo todo tipo de assédio por conta da União. Hoje nós temos no orçamento da União, enquanto a União fica com 90% do orçamento, os mais de 5.500 municípios e os 26 estados mais o Distrito Federal ficam com 10% do orçamento, né? A União, que nós vivemos num sistema federalismo, né? E a União deveria tratar os estados e municípios da melhor maneira possível. Isso não acontece. Hoje, por exemplo, os empréstimos que a União faz para os estados e municípios, eles são muito caros. O BNDES empresta para os empresários muito mais barato, de 6% ou menos por cento ao ano, enquanto a União empresta para os estados e municípios o IGPDI mais juros de 6% a 9%. E teve um momento que chegou essas taxas a quase 20%, né? Se nós vivemos no federalismo, então a União deveria tratar melhor seus entes federados. E, por conta de que a União trata mal, existem os organismos internacionais que estão tratando bem os municípios e os estados. E eles estão emprestando dinheiro a juros bastante baixos, né? E isso está seduzindo os estados brasileiros. Mas o BIRD não empresta nada sem condicionante.
Então, uma das condições que o BID tem emprestado é exatamente de criar assessorias pelo Banco Mundial para criar fundo de pensões nos estados e depois será criado fundo de pensões no município. Então, isso quer dizer que o BID, o Banco Mundial, está fazendo um projeto de privatização das aposentadorias do serviço público, como já aconteceu no Serviço Federal com a criação da FUNPRESP. Então, os novos trabalhadores, por exemplo, do Serviço Público Federal, serão obrigados a ter previdência complementar. O governo só se responsabiliza por 4.300, hoje que são salário de referência, 10 salários de referência. Você sabe quanto paga, não sabe quanto recebe, porque o dinheiro desses fundos eles vão ser obrigatoriamente, através de lei, sendo obrigados a investir no mercado financeiro. E no mercado financeiro existe os chamados passivos podres, que estão todos guardados nos chamados bad banks, que são os bancos maus, os bancos gavetas, que preparam o cenário de crise. Quando a presidente da gente, da Dilma, fala que o Brasil passou pela crise porque o sistema bancário era muito forte, não é verdade. O que aconteceu na Europa e nos Estados Unidos é que basicamente a economia lá era baseada em fundo de pensões. Então, quando esses fundos de pensões começaram a quebrar, a economia também teve problemas. Lá, o FED investiu em 2007 até 2009 16 trilhões nos bancos, grandes bancos para não quebrar. Só o Citibank levou 2 trilhões e meio de dólares. E o argumento foi que os bancos eram grandes demais para quebrar. E o que está quebrando são os estados nacionais. Então, quebrar na Europa, os países estão quebrando. E essa crise que foi preparada na América Latina nos anos 80 e 90, ela agora está sendo transportada para a Europa. E agora o FMI e os organismos internacionais estão construindo toda essa cadeia de destruição dos estados que estão hoje subjugados. Porque na realidade a dívida, do jeito que o sistema como está sendo implantado hoje, ela serve como sistema de tirar tirar a soberania dos países. Os países ficam totalmente subjugados a essa dívida, né? E por conta disso eles não conseguem avançar no seu projeto principal, que seria dar melhor qualidade para o seu povo, né? A gente sabe que se não houver esse empoderamento, a gente não espera muita coisa da justiça, porque está no Supremo Tribunal. Eu estava lá no dia que nós entregamos ao ex-ministro Aire Brito toda essa documentação mostrando a ilegalidade e a ilegitimidade da dívida pública, e nada foi feito. Para vocês terem noção, o artigo 166 da Constituição, a gente tem suspeita de que ele foi fraudado. E esse artigo, ele introduziu uma linha B que dá todos os poderes para a dívida, né? E quando foi votado no primeiro turno na Constituinte, essa linha não existia. E a gente sabe que quando você vota na Constituinte alguma coisa, no segundo turno você só pode melhorar a redação ou consertar alguma coisa. Você não pode mudar mérito do projeto, do artigo, nem nada. E foi feito isso quando você introduziu uma nova linha, que é a linha B. Então vocês podem ver na Constituição o artigo 166, a linha B que foi introduzida lá. E isso deu garantia constitucional para que o tratamento fosse o melhor possível para a dívida. Então a gente está falando disso, desse arcabouço jurídico que tem legitimado toda esse sistema. Existe uma lei que foi criada, se eu não me engano, acho que em 2005, que ela garante que todo o orçamento da União não executado ela vai para pagar a dívida. Então, provavelmente a universidade pede um orçamento, não executa parte do orçamento, e esse parte do orçamento é propositalmente utilizado para pagar a dívida. Isso acontece no IBGE, acontece nos ministérios, em todos os lugares, na educação e na saúde. Então pedem sempre um pouco mais, executa menos do que sobra para pagar a dívida. Tá? Então nós estamos falando desse sistema, desse arcabouço jurídico que garante em várias medidas esse sistema, né, que é um sistema bastante perverso, um sistema que tem levado
e vai levar o país a cada vez mais a ter problemas, porque a gente tem percebido que de tempo em tempo, de ano em ano, o que nós temos pago de juros e amortização da dívida tem dado saltos astronômicos, tá? Se for confirmado essa projeção para 2015, nós sairíamos de 718 bilhões para 1 trilhão 350 bilhões. É um salto muito grande, né? Então, eu acho que para iniciar a gente, né, o professor vai falar aí também, e a gente pode abrir um debate, e eu estou aqui à disposição para que a gente possa conversar e eu tentar passar a minha experiência para vocês, e eu quero agradecer o espaço aí. Bom, agora eu acredito que vocês têm uma ideia melhor de como se configura esse problema, né, que acaba meio que utilizando muito dos gastos e muito do orçamento da União, que a gente poderia estar investindo em problemas centrais, né, em relação à diminuição da desigualdade, da própria saúde, né, uma melhor situação para a parte que mais precisa, né, no nosso país. Inclusive, os próprios estados também passam por essa dificuldade. Eles também não podem reinvestir muito, porque, por exemplo, geralmente os problemas de má gestão geram essa sobra, né, de o que não é gasto no investimento do que é preciso, vai também para a dívida. E foi interessante você falar sobre o problema da privatização dos hospitais universitários, porque aqui no Rio, o movimento estudantil teve uma atuação muito forte para que a empresa privada não chegasse aqui. E na verdade eles conseguiram uma pressão tão interessante que aqui na UFRJ o hospital universitário parece que foi o único do Brasil que não se permitiu que tivesse essa gestão privada, porque a gestão precisa ser do Estado, precisa ser pública, porque não é à toa que a gente critica as privatizações, porque existe uma lógica de privatizações que você acaba muitas vezes diminuindo os serviços que eram para ser prestados por aquelas instituições. Então é obrigação do Estado, não é favor, é obrigação do Estado fazer com que essas instituições funcionem com investimento de dinheiro público e investimento em funcionarismo, em capacitação e etc. Mas eu vou passar agora para o nosso professor de macroeconomia, Daniel Conceição, e que ele também tem umas críticas, né, tanto positivas quanto negativas a essa ideia sobre como a gente enxerga a dívida pública, e espero que ele possa contribuir com o debate aqui e todo mundo também depois possa trazer suas questões aqui. E é isso. Obrigado. Obrigado, Zé. Só uma questão semântica. A empresa de serviços hospitalares, ela era uma empresa pública, né? Então chamar de privatização não é tecnicamente correto. Mas enfim, a gente pode... Não, ela é empresa pública, privada. Sim, mas é uma empresa, o capital é 100% público. Agora, a gente pode questionar a forma de operação. Eu acho, o esforço de vocês eu acho fantástico em termos do levantamento dos dados precisos do que está acontecendo com relação às finanças do setor público, né? Esse exercício de esclarecimento para a sociedade dos detalhes de para onde vai cada centavo, qual é o impacto disso em termos distributivos, isso é fundamental. Eu até gostaria de colaborar, tanto usar o material que vocês produzem e em algum momento até contribuir para isso, porque é um esforço que tem que ser sustentado sempre. A minha colocação principal talvez vá no sentido de um ajustamento da retórica que a gente está utilizando com relação à discussão da dívida pública, porque se o objetivo da gente é viabilizar as realizações do Estado soberano para a melhoria das condições de vida da sociedade, é fundamental lembrar as pessoas de que o Estado é soberano.
E o maior exercício de soberania de um Estado é ter a sua dívida sendo usada como moeda da economia. A gente, às vezes, esquece que a dívida original pública, a dívida primária, né, aquela que aparece antes, ela é a própria moeda, é o próprio real, é um passivo do Banco Central que viabiliza todas as realizações dentro de uma economia monetária em real. Né? A nossa economia brasileira, ela usa o real como meio de pagamento. A única entidade que emite esse real é o Banco Central. Então a gente precisa que apareça algum resíduo contábil, né, na forma de dívida pública, para que esse real apareça e viabilize algum gasto. Então, a existência de alguma dívida pública, ela é inevitável, porque ela é um resíduo contábil de fluxos monetários que acontecem para viabilizar as realizações do governo. Agora, vocês têm muita razão em dizer que a composição desses resíduos contábeis tem efeitos diferentes. A outra diferenciação que é sempre importante fazer são as dívidas denominadas na moeda nacional e as dívidas denominadas em dólar. Dívida em dólar, você tem toda a razão. A gente tem que estar sempre evitando, sempre combatendo, porque no dia em que essa dívida tiver que ser paga, né, e os juros pagos sobre ela, exigem um esforço da gente que não é realizável simplesmente pela emissão de mais reais, porque o real não paga a dívida externa, o dólar paga a dívida externa. Isso exige esforços, às vezes, que obrigam a gente a produzir efeitos econômicos muito danosos. Né? A gente experimentou isso na época em que a nossa principal política econômica, que não era uma política de desenvolvimento, era uma política maluca de preservação de uma âncora cambial, que era, como é que a gente pode ter o único instrumento de política econômica que a gente tinha, era a preservação de um instrumento de controle, de preservação, talvez, da estabilidade dos preços, mas em função de um endividamento constante em dólares, né, que não produzia nada além de gerar renda de juros para rentistas e uma dependência crescente da economia em termos de produção externa, né? Porque não se produzia nada domesticamente, porque a produção doméstica era inviabilizada pelos juros e pelo resultado cambial, né? Que era tornar os nossos produtos absolutamente não competitivos. Então era como se a gente tivesse uma economia que não produzia quase nada, tinha a sua renda quase que exclusivamente gerada por transferências de juros. Quem é que recebia isso? Os rentistas, que usavam esses juros para se endividar, né, para, na verdade, comprar produção externa, mas como era feita a compra em dólar, acabava forçando o endividamento externo. Então, isso era uma situação insustentável, obviamente, né? Então, esse tipo de situação, realmente, quando a dívida ela é composta de estoques, né, de resíduos contábeis nocivos, ela tem que ser denunciada. Mas a existência dela é uma inevitabilidade, né? E aí eu convidaria vocês a conhecer um pouco o que a gente chama de finanças públicas funcionais. Que a ideia é basicamente a seguinte: como o exercício máximo da soberania de um Estado é poder gastar no seu próprio passivo, poder usar a sua dívida para realizar os seus gastos, ele é a única entidade que deixa de ser obrigada a ter restrições financeiras. Porque seria maluquice, né, eu usar o meu próprio cheque para fazer pagamentos finais e tentar depois acumular esses cheques contra mim para fazer mais gastos. Aliás, se a gente pensar na origem do endividamento público, né, a gente vai ver que é uma impossibilidade lógica você realizar arrecadação ou captação de recursos via venda de títulos públicos sem que antes você tenha feito um gasto. Então, o Estado não precisa cumprir, aliás, não deveria cumprir metas arbitrárias contábeis para poder fazer as coisas que a gente quer que ele faça, né? Então, construção de escolas, de hospitais, viabilização de uma administração funcional dos seus hospitais não precisaria depender de quanto a gente acumulou no período passado em termos de recursos para o Estado. Isso faz sentido para a gente, nós somos usuários de moeda. Eu e você, se a gente não tiver uma renda em reais ou tiver crédito de alguém, a gente não gasta.
O Estado é o único que não precisa fazer isso. Agora é o governo federal. E para que isso aconteça, como nós temos Tesouro, que é o ente gastante, é a autoridade fiscal que realiza os gastos, e Banco Central, que é o emissor da moeda, a gente acaba tendo que fazer uma ginástica contábil que faz com que apareçam dívidas do Tesouro em um monte de carteiras diferentes, né? E os efeitos distributivos depois realmente podem ser nocivos. Aí, aqui no curso de defesa, eu criei um exercíciozinho que é justamente para tentar ajudar a gente a vencer esse que talvez seja o grande mito, talvez o mais nocivo mito econômico que hoje é usado para impedir que os estados tenham a sua capacidade soberana de ajustar as suas economias da melhor forma possível para a sociedade. Qual é o mito que se usa? Dizer que o Estado precisa cumprir com metas fiscais responsáveis. Não pode gastar se não tiver arrecadado ou se não tiver feito uma poupança mínima que não deixe que a relação dívida-PIB cresça, né? É a meta do superávit fiscal. A gente fica amarrado. Inclusive, faz com que o Estado se comporte de forma procíclica, que depois a gente pode discutir um pouco. Mas esse mito, ele faz com que agora o Estado tenha a sua capacidade limitada de gastar quando tem que gastar. Porque numa economia em recessão, a exigência para que o Estado gaste deveria aumentar. A gente precisa combater a recessão com mais gasto. Se a arrecadação está caindo, significa que o Estado vai conseguir gastar menos, porque vai ter que cumprir suas metas fiscais, né? E aí então eu tiro a capacidade do Estado de fazer essa intervenção reguladora. Quem é que se dá bem nessa situação? Em que o Estado não consegue regular, administrar, né, estabilizar a sua economia, evitar desemprego, evitar deflação. O único que se dá bem nessa situação é o sistema financeiro. O sistema financeiro fica satisfeito quando a economia está muito volátil. Volatilidade do sistema financeiro significa que ora os ativos estão com seus preços subindo, ora estão caindo, esses ativos financeiros. Nessas situações, eu tenho a oportunidade de comprar barato e vender caro várias vezes, né? Isso, então, é o que o sistema financeiro quer. Além disso, uma situação em que a gente mente para a sociedade, diz que o Estado tem que pedir emprestado para depois gastar, é uma situação em que agora o Estado tem que convencer a gente a oferecer recursos, pagar juros, né? Então agora eu preciso pedir, gente, me empresta dinheiro, porque eu preciso arcar com essa diferença do meu gasto para as minhas receitas, e aí para convencer o mercado a oferecer recursos, eu tenho que oferecer juros maiores. O que é uma mentira do ponto de vista até de como a política monetária é feita hoje, né? Porque se a gente observar, a taxa de juros é uma decisão política. A gente sabe disso. A Selic, quem decide é o Copom, né? Então, tá ali. Ele decidiu qual é a taxa de juros. Como é que, então, a taxa de juros que é decidida pelo Banco Central, né, pode ser pressionada para cima quando o endividamento público está crescendo? Não faz sentido, né? A única lógica disso é que o Copom se vê obrigado a aumentar para deixar o mercado feliz, porque existe essa retórica repetida. Então aqui a gente faz o seguinte exercício. Vou mostrar para vocês. Esse aqui é o Lerner. Tá? Essa notinha, um papelzinho com o economista que a gente resolveu homenagear, o Abba Lerner, que ele aqui é o teórico que desenvolveu a teoria das finanças funcionais, que é essa ideia que a gente está tentando usar para combater o dogma da responsabilidade fiscal. Então, esse papelzinho, ele tem a minha assinatura, tem um número de série, tem uma denominação, 2 Lerners aqui no caso. Eu emito isso aqui e assino. Só que, enquanto isso aqui for só um papelzinho, pode ser bonitinho as pessoas quererem receber um, mas não faz muito sentido que eu use isso para, por exemplo, comprar a presença dos alunos, que é o que eu faço, né? Eu pergunto para os alunos, se vocês chegarem na hora, eu pago para vocês um Lerner. Se vocês não saírem antes do horário, eu pago outro. Então eu dou um salário nesse papelzinho. Aí eles perguntam para mim, mas por que eu quero o seu Lerner, né? Esse papelzinho que você assinou? Aí eu falo o seguinte, olha, porque o papel não é o papel. O papel
podia ser outra coisa. O papel é só um certificado, um registro de uma relação contábil. Qual é essa relação contábil? Esse papel representa o meu reconhecimento, e eu, no caso, me apresento como autoridade econômica, né, nessa economia da sala de aula. Eu sou o presidente, eu sou o Estado. Eu me apresento como Estado e digo, eu reconheço que devo 2 Lerners a vocês. Ainda não resolvi o problema, porque eles se perguntam, tudo bem, para que eu quero o certificado de uma dívida sua que é denominada numa unidade que você acabou de inventar, o Lerner? Eu falo, pelo seguinte, no último dia de aula vocês vão ser obrigados a pagar um imposto denominado no Lerner. Se vocês não pagarem, vocês vão ser punidos com a perda de nota. Aí agora o que eu fiz? Dei valor à minha moeda. A minha dívida, na verdade, vira um meio de pagamento, porque eu posso comprar a presença deles, porque eles acham que isso tem valor comparável, inclusive em termos reais. É a não punição, não perda da nota. Então agora eles querem Lerners, eu consigo realizar compras. Aí vem o grande dilema, porque o interessante, quando a gente discute dívida pública, é que a gente pega uma economia que já tem uma história, ela já tem um contexto passado. Então, as pessoas já acumularam riqueza financeira no passado, os bancos já têm estoques de reservas passados, já inclusive realizaram compras de títulos públicos, ajustaram as suas carteiras, e a gente pega essa economia de um certo ponto. Quando a gente olha para a relação entre arrecadação, emissão de dívida e gasto, é possível fazer a sequência em que o governo arrecada e depois gasta. Isso historicamente, porque a gente já está olhando uma economia que podia realizar pagamentos de impostos e podia comprar títulos. Mas eu não posso fazer isso quando eu inventei a minha economia, posso? Porque no momento em que eu criei o Lerner, eles ainda não têm Lerners. Né? Então, para eu conseguir comprar, para eu conseguir pagar os impostos para eles, eu vou ter que simplesmente emitir mais Lerners. Ou seja, o endividamento original nessa economia necessariamente é a própria emissão da moeda. Aí agora, sim, se eu quiser, eu posso cobrar imposto e vender títulos públicos para eles. Título público seria simplesmente um outro ativo que o governo também emite, que pode ser trocado pelas reservas. Então, no caso da nossa economia de sala de aula, o título público passa a ser para eles o equivalente a uma conta de poupança. Né? Ele é emitido pelo Tesouro, isso aqui eu digo para eles que quem emitiu é o Banco Central, título público é emitido pelo Tesouro. Só que às vezes eu quero que eles tenham menos Lerners em mão do que títulos públicos. Como alguns deles receberam salários e ainda não gastaram, eles têm uma poupança. Essa poupança financeira deles pode ser realocada agora para os títulos públicos. Se eu quiser enxugar a liquidez dessa economia, tirar títulos públicos e dar para eles uma conta que não pode ser mais usada para fazer pagamentos, eu vendo títulos para eles. Então a dívida pública, do ponto de vista funcional, da sua utilidade na economia, ela cumpre essa função. Ela altera a composição da riqueza financeira que a sociedade acumulou porque o Estado gastou. Agora, nessa nossa economia de sala de aula, todos os alunos conseguiram poupar. Na nossa economia brasileira, só alguns conseguem poupar. Inclusive, como a gente tem sistemas bancários, né, e aqui na nossa economia de sala de aula a gente até tem um banco, né, o ativo usado para comprar títulos públicos não é moeda bancária, não é a dívida dos bancos para a gente, é a própria reserva bancária ou o real, né, que é o passivo do Banco Central. Então, quem tem reservas para comprar títulos públicos são os bancos. Eles é que podem gozar das rendas de juros que a gente viu que o Banco Central é quem decide qual vai ser. Então, na época em que o Armínio Fraga praticou os maiores juros da história do universo, eu não imagino, eu não lembro de ter visto juros de 45% praticados em nenhum lugar sério, né? Talvez num desenho animado a gente pudesse imaginar isso, mas 45% ao ano é uma situação ridícula, né? Quem é que recebia essa renda garantida, assim, essa bolsa banqueira? Quando a gente fala de bolsa banqueira, não é maldade, não é uma imprecisão, não. A não ser pelo fato de que ele não é chamado oficialmente de bolsa banqueira. Mas do ponto de vista contábil
Porque o juro pago pelo governo, ele é uma transferência de renda, ele não entra nem no PIB, ele não é custo de produção, então não entra no PIB. Ele entra como renda dos rentistas. Só que a diferença entre a Bolsa que estava falando antes, né, a Bolsa Família, por exemplo, as transferências de renda, elas têm um efeito econômico desejável. Ela vira consumo, aquilo estimula a produção, estimula emprego. A Bolsa Banqueiro, ela acaba reaplicada, como você falou, né? A renda de juros, ela dificilmente se transforma em compra de produção. Então ela não estimula nada, é só um efeito concentrador. Se a gente continuar... Aí tem o ponto da minha sugestão. Se a gente continuar trabalhando com a lógica de que o Estado tem que obter recursos para realizar os seus gastos, a gente vai validar esse argumento de que às vezes o Estado precisa pagar juros altos. Ele nunca precisa pagar juros altos. Ele escolhe pagar juros altos. Assim como ele nunca não pode construir um hospital. Ele sempre poderia ter construído um hospital. Minha grande discussão na época das manifestações é que a gente estava reclamando pelo caminho errado. Ao invés da gente ter dito, olha, você construiu o estádio, tirou recursos do hospital, a gente deveria ter dito o seguinte, agora eu descobri que a sua desculpa para não construir hospital e escola era uma grande mentira, porque recursos financeiros para gastar são criados. A ideia de que você tem que arrecadar, né, obter recursos para depois gastar, é uma das grandes falácias da economia, a falácia da poupança prévia. Né? Poupança é consequência do investimento. Ela é outro daqueles resíduos contábeis que aparecem no final. Então a gente deveria ter dito, mentira de vocês. O limite que a gente deveria impor ao gasto público nunca teve que ser o limite em que a gente não gasta acima do que aumenta a relação de dívida para o PIB. O limite deveria ser o gasto que passa a exigir mais da economia do que ela consegue fazer. Por exemplo, se amanhã eu der 1 milhão desses learners para os meus alunos e continuar com a mesma estrutura de tributo inicial, eu vou acabar com a minha economia. Né? A inflação vai ser comparável à República Weimariana. Por outro lado, né, eu não estou limitado a realizar gastos se aquele gasto produzir um efeito desejável na economia. Então eu não deveria ficar preocupado com será que eu fiz uma poupança suficiente para construir escola e hospital? Eu deveria pensar, será que eu tenho condições de realizar esse gasto sem produzir um desequilíbrio econômico indesejável, sem produzir inflação de demanda, né? Sem produzir uma realocação de recursos materiais que é indesejável? Essa deveria ser a forma de condicionar o gasto público. Agora, para fazer isso, eu acho que a gente vai precisar dar mais um passo. Além desse trabalho de conscientização, a gente vai precisar atacar diretamente esse grande mito, que é o mito do Estado usuário, do Estado que tem que arrecadar para depois gastar, do Estado que funciona como se fosse uma dona de casa. Né? Esse eu acho que poderia ser o passo seguinte de vocês. E aí, eu acho que o movimento se transforma revolucionário, porque você agora vai demonstrar que é possível, sim, para a sociedade tomar conta desse que é o maior instrumento de exercício de soberania que a gente tem, que é poder utilizar a capacidade soberana de emitir moeda e de realizar gastos sem se condicionar a regras contábeis que você disse como elas foram impostas. Né? Quem impôs para a gente essas regras não foi nem o Fernando Henrique que escolheu. Isso foi uma consequência da situação que a gente se viu em 98, muito pela irresponsabilidade daquele governo, mas quando a gente foi obrigado a pedir ajuda ao FMI, voltou com a cartilhazinha. 3 regras, câmbio flutuante, meta de inflação, que a meta em si poderia ser até uma ideia, ter uma meta de inflação. Agora, o exercício, o instrumento que a gente usa de política monetária para atingir essa meta é de uma
estupidez, com perdão da palavra, mas irritante. E o principal, essa meta, né, de superávit primário, que condiciona o gasto público a resultados contábeis que não têm a menor relação com o que é bom para a economia. Né? Então, eu deixo aqui, se vocês quiserem depois, a gente continua esse debate, poder desenvolver materiais nesse sentido, porque eu acho que esse tem que ser a direção, essa tem que ser a direção das nossas demandas, para que a gente pare de escutar mentiras. Tá? Eu acho que nós não temos a menor diferença do que o professor falou, só que eu queria acrescentar alguns elementos. O primeiro é que, na teoria, a dívida externa e a dívida interna tem uma definição. Dívida externa, pessoas que moram fora do país e capital estrangeiro, dólar. E a dívida interna seria pessoa residente no país, no capital nacional, real. Só que isso se mistura hoje. Então você hoje tem pessoas com títulos da dívida externa em real, interna em dólar. Então, isso teria que fazer uma nova definição do que é dívida externa e o que é dívida interna, porque já tem um problema nessa definição. Usa denominação. Sim, exatamente. Então, é por isso que a nossa dívida interna hoje ela tem esse salto astronômico, porque como a dívida interna ela paga o maior juro do mundo, aqueles que tinham título da dívida externa, eles estão procurando migrar para um juros que é muito mais interessante. Segundo, realmente é o Copom que define essa questão dos juros, mas os títulos da dívida pública são comprados pelos dealers. Os dealers são os 12 grandes bancos que de tempo em tempo eles trocam de posição para que não haja entre eles nenhum tipo de concorrência. E esses bancos fazem leilão com o título da dívida pública. E quando a Selic está lá, sei lá, 10%, o cara fala assim, eu só compro se for a 12%. Toda vez que houve venda de títulos, ele sempre foi acima da Selic, porque esses caras impõem ao governo uma situação que eles querem que aconteça, e por conta disso o governo fica subjugado, né, a esse tipo de situação que é degradante para o Estado brasileiro, né? Outra coisa que é importante falar, realmente o Estado tem esse poder de construir a economia, só que o que nós estamos contestando é exatamente isso. Primeiro a transformação dessa dívida privada numa dívida pública, tá? Porque a dívida ela pode ser necessária para o Estado, porque o Estado precisa construir alguma coisa, ele vai lá e pode fazer uma dívida para isso. O problema é que a dívida que está acontecendo no país, que ela está crescendo, foi dívidas que estão sendo autoalimentadas, construídas, ela não tem nenhum tipo de retorno para a sociedade brasileira, é só exportação de capital, né? E por conta disso, essa dívida nos anos 70, que era 70% dessa dívida que foi transformada em dívida pública, era dívida de capital privado, né? Eram as empresas privadas que, por condicionantes do FMI, fizeram o Banco Central assumir o papel de devedor, de assumir as dívidas que não fossem pagas pela iniciativa privada. Então, hoje o Banco Central, o Estado brasileiro, é responsável para que a Odebrecht vá lá fora, pegue empréstimo e não pague, quem tem que pagar é o Estado brasileiro, né? Nós estamos falando disso, porque e é aí que está essa ilegalidade, né? Nós estamos falando de ilegalidade. Nós temos uma ilegalidade e nós estamos querendo identificar aonde começa essa ilegalidade, e a partir da ilegalidade, tudo que for construído para frente não existe, ela não pode ser lícita. Você não pode, através de uma coisa ilícita, transformar uma coisa lícita. E que nós estamos tentando falar e tentando mostrar à sociedade que existe uma ilegalidade, existe uma ilegitimidade dessa dívida que está aí hoje, que nós estamos pagando e que vamos continuar pagando. Tem juros aí a 20 ou mais % de dívidas que foram feitas lá atrás, que vão ter até 2050 para ser paga. E nós vamos estar pagando juros astronômicos, que foram construídas lá atrás, e dívidas que a gente sabe que são ilegais. Então, o papel da auditoria cidadã é exatamente esse: tentar mostrar e tentar combater e convencer tanto o executivo, o judiciário, o legislativo e a sociedade de que, se a gente tem uma ilegalidade, ela tem que ser barrada a partir dali, que tudo que for construído após isso
não pode existir enquanto dívida, né? Realmente, essa é a diferença básica do que você falou e do que a gente acredita, do que a gente está construindo. Porque a gente sabe que o Estado brasileiro pode ter a necessidade disso e tem como construir qualquer tipo de projeto, né? Mas essa dívida a gente não pode assumir ela como sendo uma dívida da sociedade brasileira, porque ela foi imposta, ela foi transposta para os a nossa sociedade, para a sociedade brasileira. Então, por conta disso, a gente tenta combater essa ilegalidade. Então, essa é basicamente a diferença do que a auditoria está procurando fazer junto à sociedade brasileira. Bom, a Regina também faz parte do núcleo de auditoria da UESA. Sim, acho que foi bem produtiva, como eu publiquei essa semana até no meu mural. Eu acho que depois, a gente teve um debate aqui ontem sobre política, né, sobre essa questão do segundo turno, com a participação inclusive do... Vocês estavam aqui, não? Os três professores do curso, a Mariana, o Josué, porque alguém havia me dito que talvez você participasse, eu achei que tinha. Mas enfim, eu acho legal essa oportunidade da gente crescer um pouco, né, de conhecer um pouco mais de mecanismos da nossa política, que a gente tem tanta, às vezes não procura saber por essas dificuldades de termos técnicos que a gente tem, e acaba se afastando cada vez mais de como superar esses problemas que a gente tem na nossa sociedade. Será que é possível entender isso de forma um pouco mais simplificada? Porque a mídia não faz isso pra gente. Será que a gente, debatendo, a gente consegue fazer isso? E eu acho interessantíssimo o trabalho que os professores estão fazendo aqui, porque eles estão se colocando de uma forma que possa alcançar todos os tipos de públicos, sem tanta dificuldade. E eu queria também agradecer a vocês, o pessoal que conseguiu vir aqui, está assistindo. Espero que estejam conseguindo entender tudo o que está se passando aqui. E se não entenderam, vamos tentar entender agora com a abertura para o debate. Agora, se alguém tiver uma pergunta, pode levantar a mão que vamos tentar avaliar. Vou primeiro ele, tá? E você depois. Boa tarde, meu nome é Zé Bernardes, também faço parte da auditoria. Eu queria lembrar, o Paulo falou, contou bem a história, mas só reforçar que tem 3 momentos a cada ano que a gente perde dinheiro para a dívida pública. Na definição do orçamento, quando você vê lá a cláusula de amortização, a outra cláusula de rúbrica, né? Juros e encargos, para 2015, se vocês olharem a PELOA, e o Rafael Correia, logo que entrou, convocou uma auditoria de 50 auditores, incluindo internacionais. A Maria Lúcia Fatorelli fez parte desse grupo. E quando ele, ao término das conclusões do trabalho, depois de 1 ano e meio mais ou menos, econômicas, né? Inflação, investimento interno, crescimento do produto interno bruto, taxa de alfabetização, os índices sociais também, taxa de alfabetização, mortalidade, todos positivos. Todos muito bem, obrigado. Não houve nenhum colapso da economia por ter jogado duro com o sistema financeiro, né? A Argentina está vivendo um momento complicado, mas esse momento da Argentina era anterior à moratória. É importante dizer que vem desde o tempo do Corralito esse tumulto, né, econômico e financeiro lá, vem desde antes da moratória da Argentina. Mas o segundo exemplo bem sucedido que eu quero apresentar é o da Islândia, que eles fizeram um plebiscito e resolveram não pagar mais a dívida pública e puseram os banqueiros na cadeia. Então, é uma questão de querer, uma questão de vontade política, e eu acho que o curso aí de gestão estratégica é estratégico nessa gestão. Tá legal, obrigado. Foi bom ele citar o exemplo do Equador, porque foi uma das notícias que me fizeram conhecer o trabalho da Auditoria Cidadã, que foi essa questão, foi puxada pelo presidente Rafael Correia,
e uma das convidadas para que fosse realizada essa auditoria nos contratos com os credores foi a Maria Lúcia Fatorelli, né, que ela foi inclusive candidata a deputada federal, agora não levou infelizmente, mas seria uma força muito grande lá dentro, né, para pressionar essa questão vamos ver se esses contratos são lícitos ou não. Será? E foi interessante porque os resultados dele foram muito positivos lá no Equador. Então você vê que é um trabalho que, assim, aqui claro que a dificuldade é sempre maior, né, mas você pegar e simplesmente anular 70% dos contratos simplesmente por não ter licitação ou ser contratos inválidos que o Equador estava pagando aquela dívida ali por pagar, digamos assim, é uma coisa que... E a economia vai bem, né? Como ele próprio citou aqui, quer dizer, não houve colapso, houve oportunidades agora de ser reinvestido nas questões sociais. Mas você, lá no fundo, ele queria fazer uma pergunta também, você pode vir aqui. Primeiro, boa tarde a todos. Meu nome é João Carlos, eu sou aluno de gestão pública aqui da UFRJ. Queria agradecer a galera do DGI pelo convite e a mesa muito qualificada. Bom, em primeiro lugar, sobre essa questão da auditoria, eu concordo em gênero e número grau com o que o Paulo falou. Principalmente na questão da mídia, que nós temos uma mídia extremamente predadora. Quem viu a capa da revista Veja, que foi antecipada essa semana, viu o crime que eles cometeram. E essa mídia, porta-voz desse plano neoliberal, que infelizmente não nos abandona nunca. E a questão da dívida, que é muito interessante, o que ocorreu durante o governo Lula, sobre a questão do FMI. Muito se discute essa mudança, dessa troca em prol do pagamento da dívida do FMI e o crescimento da dívida interna. E aí eu queria trazer um ponto para a discussão, essa questão da dívida com a FMI. Os termos do contrato do FMI impediam uma série de investimentos no Brasil, por exemplo, em infraestrutura. Eu tenho uma matéria aqui da Folha de São Paulo, de 2001, onde um relatório do FMI que basicamente diz que para pagar a dívida o Brasil teria que reduzir investimentos em educação e recomendando que para isso adotassem mensalidades nas universidades públicas, inclusive com um endosso do, à época, ministro da Educação, Paulo Renato, que não descartava nem confirmava esse pagamento. Então, trazer para discussão esse ponto, que talvez em prol de um retrocesso maior, tenha ocorrido o crescimento dessa dívida. E trazer uma pergunta para o Daniel. É a questão da consequência. A gente tem um problema que é a dívida, parte dessa dívida é um problema de fato, como a gente aprende muito bem. E o que a gente pode fazer para, se o pagamento da dívida é algo quase irreal, em alguns casos, consequência de um calote. Quais seriam as consequências para o Brasil e para a economia em geral, por exemplo, da América Latina? A gente viu esse caso da Argentina, que foi citado aqui agora, dos fundos abutres, por exemplo, que durante um certo momento tinha-se um temor que isso se espalhasse para a América, causasse quedas de bolsa. A gente está vendo agora o que está acontecendo no tal chamado índice Dilma, que a Dilma subia nas pesquisas, a bolsa caía. Isso aconteceu também em 2002, a inflação deu uma subida enquanto o Lula estava como candidato, mesmo com o Lula tendo retirado a auditoria, que foi um grande erro, retirado a auditoria da dívida do seu plano de governo. E aí a pergunta que eu faço para o Daniel é essa: o que pode acontecer com um calote de uma dívida, por exemplo, com alguns bancos nacionais que nós temos hoje? Então é isso, obrigado. Primeiro eu vou até colocar a questão da mídia, que eu falei aqui no começo, que seria um dos nossos grandes problemas. Nós temos um exemplo da questão da Previdência Social. A gente escuta sempre falar que a Previdência Social é superavitária, tem prejuízo toda hora, né? E, na realidade, ela é superavitária, né? Nos últimos anos é de 70, 80 bilhões que tem. Porque o problema todinho é que a mídia, quando ela vai construir esse pensamento na sociedade, ela mostra simplesmente duas colunas, que é o pagamento do que o trabalhador faz e que a empresa faz. E várias outras públicas que faz parte desse tripé da Previdência Social, elas não são demonstradas. Como, por exemplo, os vários impostos são embutidos nisso aí, né?
Então, na realidade, a Previdência Social ela não dá prejuízo, ela dá lucro. Só que, se eu apresento lucro, eu teria que dar uma melhor condição para a aposentadoria. Isso, como o sistema não quer, o modus operandi é o mesmo, eles não querem que saia dinheiro para o capital, eles colocam essa máscara para que a sociedade acredite que isso seja uma verdade. Na questão da educação, é exatamente isso que você está falando, porque hoje no Brasil, acho que se não me engano, nós temos em torno de 8 milhões de matrículas universitárias, e eu acho que 7 milhões e poucos são privadas. E exatamente o dinheiro público está sendo aplicado na iniciativa privada, quando você tem as bolsas, né, porque se vocês pegarem muito tempo antes disso, as universidades privadas estavam quebradas, e esse dinheiro que é público deveria ser usado na universidade pública para abrir muito mais vagas, que poderia, com o dinheiro que está sendo utilizado, ela é utilizada na iniciativa privada, como acontece com o próprio Pronatec, que é um dos carros-chefe do governo da Dilma, por exemplo. Se vocês pegaram os cursos do Senai antes do Pronatec, eles eram muito mais baratos. Quando houve a intervenção do governo, né, o governo foi subsidiar esse projeto, que é o projeto do Sistema S, os custos subiram absurdamente. Hoje qualquer curso do Senai custa 2, 3, 4 mil. Né? E esse dinheiro que deveria ser aplicado em escolas técnicas, eles não são aplicados em escolas técnicas. Hoje nós temos muito poucas escolas técnicas no país, e grande parte dos jovens não chegarão à universidade. Se são 8 milhões de matrículas, nós somos 202 milhões de pessoas no Brasil, nós temos um número muito pequeno de universitários no país, e por conta disso nós deveríamos investir maciçamente na abertura de vagas na universidade públicas, e não. Aí existe uma visão assim individualista, porque aquela pessoa que consegue a bolsa de estudo 100%, ela acha que o projeto beneficiou porque foi beneficiando a ela. E ela não olha para a sociedade como todo. Em vez de você estar estudando na Estácio ou qualquer outra universidade particular, você poderia estar estudando na UFRJ, na UERJ, na Unirio, na UF, com várias matrículas, mais matrículas sendo abertas. E ao contrário, vocês estão vendo o enxugamento cada vez mais e a destruição da universidade, por conta desse projeto neoliberal. Né? Então, eu fico pensando, teve a CPI em 2009, CPI da dívida pública, e nós tivemos acesso a algumas cartas de intenções, uma carta de intenção em 2002 do FMI, que chama o Fernando Henrique e diz que ele tem que convocar os 4 maiores candidatos naquela época da eleição para poder colocar qual era o projeto. Na época foi Lula, Garotinho, Serra e o Ciro Gomes. Né? E a partir dali, o projeto que já estava sendo aplicado pelo Fernando Henrique, mas tinha que muita resistência, quem ganha a eleição naquele momento continuará a ter que aplicar o projeto neoliberal. Não existe, na realidade, um enfrentamento, como houve com o Rafael Correa no Equador, de uma pessoa que tem uma visão mais nacionalista, no sentido de você defender a sua sociedade como um todo. Aqui, infelizmente, nós estamos subjugados a um sistema maior. Aqui nós temos o andar de cima e o andar de baixo. E nesse andar de cima, que é protegido pelas grandes corporações, como o Banco do Brasil, BNDES, Caixa Econômica e algumas grandes empresas estatais, inclusive, protege todo esse sistema em cima. Você vê bem hoje que o papel do BNDES hoje é exatamente de colocar o dinheiro público na mão da iniciativa privada e juros cada vez mais baixos, porque poderia estar usando esse financiamento para melhorar a sociedade brasileira. Elas são usadas para financiar projetos fora do país, principalmente por capital privado. E isso é o papel que o BNDES, inclusive tem um projeto que a auditoria, a gente também defende, que seria a criação do Banco do Sul, e que o Brasil é um dos participantes, mas infelizmente por conta de que o Brasil não teve uma maior ênfase na criação desse banco, esse banco hoje ele não foi para frente, simplesmente porque já existe o Banco do Sul, que chama-se BNDES. Né? Então, o Brasil não permitiu que houvesse uma maior integração desse banco, e agora eles querem o banco dos BRICS, aí, né? E infelizmente se juntando a alguns países que têm uma visão também imperialista, né?
deixa de estar junto com os Estados Unidos para estar junto com a China e outros bancos aí, outros países que têm uma visão também capitalista, igualzinho aos Estados Unidos. Então, eu acredito que esse papel da mídia ele é muito ruim, realmente, e a gente tem que combater e precisa que essa democratização da mídia ela aconteça para que a gente possa poder avançar, porque, infelizmente, nós da auditoria estamos fazendo o papel da formiguinha, levar a informação praticamente na mão das pessoas, né? E se a gente tivesse uma mídia maior que pudesse realmente interagir com a sociedade, talvez as pessoas tivessem um maior conhecimento do que está acontecendo. Ok. O ponto que eu estou tentando levantar da diferenciação entre as denominações é porque, dependendo da denominação da dívida pública, o esforço, aliás, de qualquer dívida, o esforço exigido da economia nacional é completamente diferente. A situação argentina eu acho que ajuda a evidenciar. No caso, a renegociação da dívida no Equador era dívida denominada principalmente em quê? Mobiliária. Mas qual era a denominação? Qual era a moeda? Em dólar. Em dólar. Pois é. Renegociar essa dívida, expor ilegalidades na composição dessa dívida, libera mesmo o país para deixar de ser escravo dessas imposições, né? Uma das coisas mais absurdas que o João mencionou, né? João mencionou o absurdo que foi feito pelo FMI, uma imposição fiscal em reais para garantir o pagamento de uma dívida em dólar. Que maluquice é essa? Né? Por que a poupança do governo realizada em reais ajudaria ou atrapalharia o pagamento de uma dívida em dólar? A dívida em dólar ela é paga se a gente conseguir gerar dólares em função das nossas contas externas, somente resultado na conta corrente. É isso que gera dólares que a gente pode ou não usar para pagar dívidas externas. A dívida interna denominada em reais, essa é sempre pagável. A questão é, será que vale a pena remunerá-la muito ou pouco? Porque o efeito distributivo, como eu estava dizendo, é significativo. Então, por isso que eu digo que é fundamental diferenciar. A gente é soberano em reais. Em dólares, infelizmente, não. A gente não emite o dólar. O dólar é um ativo, inclusive do Banco Central. Quando a gente usa ativos para fazer pagamentos, o nosso limite é o tamanho daquele ativo. Quando a gente faz pagamentos no nosso passivo, aí a capacidade é infinita, né? O limite passa a ser a inflação. Então essa é a diferenciação. E aí questionar, né? Quando a gente recebeu uma imposição de fazer poupança em real para pagar dívida em dólar, vamos reagir de forma agressiva, porque aquilo foi um absurdo. E é justamente dali que vem a imposição de regras contábeis sobre a nossa capacidade de realizar pagamento, que vão até hoje, né? Hoje a gente está patinando na economia, por quê? E teve que adotar uma política econômica em que o estímulo não podia vir de dentro, porque o Estado não podia realizar gastos que ameaçassem esses resultados, né, arbitrários. O superávit tinha que ser garantido. Então a gente tinha que gerar, você não podia gerar injeção de riqueza financeira pelo lado do governo, precisava torcer para que essa injeção viesse de fora, e não viria mais. Depois de 2008 não vai vir mais. A gente tem que dar outro jeito. Sobre a questão do calote da dívida em reais. O problema disso é o seguinte: a gente tem que lembrar que a nossa economia é uma economia que funciona, para o bem ou para o mal, ela é uma economia monetária. Então, todas as realizações materiais que acontecem na nossa economia são condicionadas por fluxos em reais, ou seja, é necessário que haja reais na nossa economia. Nós operamos com um sistema em que a gente deu o direito a alguns grupos de ter bancos, né? Esses bancos criam também moeda, mas essa moeda é conversível em reais. Então, mesmo que a primeira questão é que se a gente cancelasse toda a dívida pública, significa que não haveria mais passivo público
incluindo o real. Os próprios bancos também não poderiam mais criar moeda porque você não poderia fazer mais saque, né? Os bancos teriam cancelado todos aquilo que era o ativo dos... Aliás, a grande questão passa a ser como é que você vai pagar a dívida pública além de entregar reais? É impossível, né? Porque o grande segredo de uma economia monetária é o fato de que existe uma dívida que é especial na nossa economia. No caso, a nossa dívida especial é a dívida do Banco Central, é o real. Essa dívida já está paga em si mesma. Então eu pergunto, como é que, se a gente chegasse para os detentores de títulos públicos e dissesse, vamos cancelar a sua dívida, significa, eu não reconheço mais essa dívida para você, ou seja, você tem que apagar ela dos seus ativos, né? Se a gente fizesse isso também com as reservas bancárias em reais, eu simplesmente não teria mais reais para a economia continuar funcionando. A existência de uma dívida pública em si, ela é uma condição necessária para uma economia monetária existir, né? Então, bancos sempre vão ter reais e títulos públicos. Por que eles têm, às vezes, títulos públicos? Porque a forma como a gente permite que os bancos operem é que os bancos eles são criadores de um passivo que a gente usa como moeda, depósitos à vista, né? Conta corrente, conta de poupança, isso é passivo dos bancos. Ao mesmo tempo, eles têm que ter nos seus ativos, pelo menos uma fração dos seus ativos tem que estar relacionada a esses passivos, porque se a gente exigir o saque, ele tem que estar pronto a entregar reais no momento em que ele cancela esse passivo para a gente. Então o banco tem que ter reservas em caixa. Só que ele não precisa ter reservas exatamente do mesmo tamanho do seu passivo. Inclusive é por isso que ele pode realizar empréstimo independente de ter reservas em caixa ou não. Se você pedir um empréstimo, ele compra a sua dívida, adiciona seus ativos e ao mesmo tempo aumenta o seu passivo. Ele continua estando numa situação de solvência, só que agora ele tem menos ativos líquidos para você fazer saque. Se ele achar que ele está com reserva de menos, ele vai pegar parte dos outros ativos dele e usar para obter reserva de quem tem reserva de mais. Reserva, nesse sentido, é o real que os bancos têm, ou nos seus cofres, na verdade, que tem numa continha no Banco Central, né? É o crédito dos bancos comerciais no Banco Central. Aí como é que os bancos fazem isso? Normalmente, o banco no Brasil confia no outro banco se ele entregar, depositar um título público. Então, os bancos querem ter reais, mas se ele tiver real a mais, eu não vou manter reais em caixa, porque o real não rende juros. O que os bancos fazem com as reservas que eles têm em excesso? Compram títulos públicos. Então, o título público, nesse mercado, que é o mercado Selic, ele funciona simplesmente como uma conta de poupança para quem tem reservas demais, né? É basicamente isso. Quando os bancos estão precisando de reservas, a primeira coisa que eles fazem é pegar título público e vender, ou seja, ele tira da conta de poupança e põe na conta corrente. É como se fosse uma operação dessa. E aí, para quem que ele vende esse título público? Ele vende para um outro banco, se esse banco tiver reservas demais, reserva sobrando. Porque para ele é importante, já que eu estou com reservas a mais, eu vou adquirir título público que rende juros. A operação em si é uma operação de recompra, né? Um contrato de recompra. O banco, ele basicamente vende o título para você. Vamos supor que você é um banco, eu sou outro. Estou precisando de reservas. Vendo o título por R$100 para você hoje, aí combino de recomprar amanhã por 101. É só isso que eles fazem. O título público ele serve só para isso. Então, se a gente elimina, né, esse instrumento de título de política monetária, basicamente a gente perderia a oportunidade de ter dois ativos diferentes com maturidades diferentes que pagam retornos diferentes. A reserva é perfeitamente líquida, então não paga juros. O título público, no mercado Selic, que é o único mercado, existem outras maturidades, outros títulos mais longos, esse o Banco Central não intervém. Mas no mercado Selic, quando você quer vender o seu título e ninguém quer comprar, quem compra é o Banco Central. Agora, como você falou, são dois mercados. Mercado primário, né, aquele onde estão os dealers que participam do leilão com o Tesouro, e o secundário,
onde o Banco Central participa. Por que acontece isso? Porque a gente não deixa o Banco Central financiar diretamente o Tesouro. Porque se a gente deixasse isso, acabava essa palhaçada. A gente teria uma situação em que o Estado simplesmente gastaria o quanto precisa gastar, independente do que o mercado está dizendo, né? A outra questão é a seguinte: o Banco Central acaba não deixando a taxa Selic flutuar. A forma como os mercados influenciam a Selic é via a divulgação das expectativas deles, que são identificadas pelo Copom, pelo Banco Central e a sua diretoria, para poder decidir qual vai ser o juro adequado à meta de inflação que eles estabeleceram. É assim, porque o juro em si, quem estabelece é o Banco Central, e ele garante que ele quase não flutua, porque se tiver faltando títulos no mercado, ele vende, se tiver sobrando, ele compra. Então, nesse ponto não há problema. Isso também garante que o próprio Tesouro nunca experimente uma situação em que ele tente vender título público e não tenha comprador, né? Então, o Tesouro acaba ganhando do Banco Central a soberania de realizar gastos. O Tesouro poderia nunca se preocupar em ter dinheiro de menos, porque o Banco Central sempre absorve o excesso de títulos no mercado, né? O outro mito que as pessoas, que os mercados acabam reproduzindo para a gente, para justificar que o Tesouro se sinta na dependência de vender título. O Tesouro não precisa que o mercado aceite os títulos dele, porque o Banco Central compra a diferença. Isso já faz. Hoje, a nossa política monetária já garante que isso aconteça. Então, essa preocupação a gente não precisa ter. A outra pergunta do João, que eu achei muito, muito interessante, é com relação ao papel, então, da mídia e dos mercados em termos de influência desses resultados. Como é que eles conseguem? Já que o governo poderia se mostrar soberano, por que ele aceita tantas restrições sobre a sua capacidade de fazer o que a sociedade precisa? Por que ele aceita tanto isso? Um dos problemas principais é que o comportamento do mercado financeiro, embora ele não afete a Selic, ele afeta todas as outras taxas, todos os outros preços de outros ativos que não são controlados pelo Banco Central, que o Banco Central escolhe não intervir naqueles mercados, esses ficam sujeitos aos humores do mercado. E aí o mercado pode desestabilizar a economia, porque no momento em que ele vende tudo, o preço cai. No momento que o preço cai, as pessoas falam, é melhor eu parar de comprar, inclusive bens de capital, ativos reais. Quando as empresas falam, vou parar de comprar ativos reais, isso significa, inclusive, parar de contratar, parar de produzir, porque parte desse investimento é investimento em estoques para vender depois. Então, esse comportamento é nocivo. E hoje em dia ele tem sido mais perverso porque o mercado descobriu, quando a gente fala no mercado parece que é uma entidade quase que divindade, né? Na verdade são vários agentes que têm um comportamento puramente especulativo. Especulação deles significa o quê? Achar a oportunidade de comprar barato e vender caro. Então eu quero que o mercado seja bem volátil. Aí o que eles têm feito hoje? Hoje eles descobriram que é muito mais fácil você criar uma ideologia coletiva nos seus amigos que operam no mercado, embora o mercado continue volátil, ele passa a ser previsivelmente volátil. O que eu quero dizer com isso? Tem uma alegoria que o Keynes, né, fez na sua primeira crítica, grande crítica a essa visão de que os mercados sozinhos regulam a economia. O Keynes descreveu o mercado financeiro como um joguinho que havia na Inglaterra na época dele, em que um jornal divulgava várias fotografias, umas 10 fotografias, e pedia para o sujeito escolher em ordem da mais feia, pessoa mais feia para a mais bonita, né? Então era um concurso de beleza. E aí você mandava aquilo para o jornal. Só que para ganhar, você tinha que acertar as opções médias dos outros participantes do jogo. Ou seja, você não estava mais preocupado em saber quem você achava que era o mais feio para o bonito. O que você queria descobrir? Quem as outras pessoas acham. Só que os outros também jogavam igual a mim.
Então agora eu estou preocupado em descobrir quem os outros acham, que eu acho, que os outros acham, que eles acham, que os outros acham, que é o mais bonito. Hoje o mercado financeiro é isso. Não existe nenhuma correlação entre o comportamento do preço das ações da Petrobras e a capacidade de gerar lucro da Petrobras. Pouquíssimo. O que existe são situações em que as pessoas estão tentando descobrir o que os outros participantes no mercado vão pensar. E aí como é que você garante que você vai acertar mais do que errar? Que é o que os operadores do mercado financeiro querem. Divulgar para todo mundo que esse governo é péssimo para a Petrobras. Na verdade, para a economia. Né? Divulgar estudos como aquele feito pela tal Empiricus Research, vocês já viram essa... Isso é um terrorismo financeiro da pior qualidade. Isso foi eu recebia esse negócio no YouTube, a cada 3 vídeos que eu abria, um era essa porcaria. O que isso faz? Isso cria, e fora isso o mercado, as pessoas que participam do mercado financeiro já têm essa visão anti-governo, né? Quando você percebe o governo como intervencionista, isso você tende a achar ruim. Então, se todo mundo concordar comigo, fica fácil, porque agora eu sei que notícia boa para o governo eu vendo, notícia ruim eu compro. E aí, como é que eu ganho? Porque eu estou operando, então eu vendo primeiro e ganho primeiro do que o outro que está investido, mas está em casa, está estudando, está dando aula. Esse é o bobo, esse é a sardinhada, né? É o que perde. Quem ganha é o cara que criou essa ideologia realizada. Isso virou o mercado financeiro. Esse é o terrorismo que tem acontecido hoje. É um absurdo, né? Mas isso condiciona as decisões do governo. Porque como a gente não liberou a capacidade soberana de um banco central, por exemplo, dizer não vai especular, porque se você comprar eu vendo, se você vender eu compro. O Banco Central podia fazer isso se quisesse, né? Então, se a gente não nega isso, diz, não, o governo tem que ser preocupado com os seus resultados fiscais, né? O Banco Central não pode intervir nunca. O máximo que ele pode fazer é administrar a Selic e acabou. Quando a gente faz isso, a gente nega a capacidade do governo neutralizar essas coisas. Então, por isso que eu digo, a gente precisa de um ajuste na retórica para ficar mais poderoso ainda. Já está bom, eu acho que a gente já está fazendo um esclarecimento importante, mas eu acho que a gente ainda está jogando o jogo deles, a retórica deles, de dizer, é como se fosse um saquinho de feijão, tira daqui para botar aqui, né? Paga o juro daqui, tirou do orçamento dali. Eu acho que seria mais poderoso a gente dizer, você escolheu pagar esse juro, porque você vai ter que explicar. E você também escolheu o governo não realizar os gastos que a sociedade precisa. Você vai ter que explicar isso, tá? Bom, gente, o tempo está apertado, né? Agora a professora Valéria do curso vai ministrar uma aula, vai utilizar o auditório. Bom, eu queria agradecer novamente a quem participou aqui, né? De estar um pouco mais interessado sobre essas questões, né, que são sempre uma dificuldade que a gente tem de tentar compreender essa lógica que, usando essas linguagens técnicas, né, do que a gente vê na mídia o tempo todo, trabalha, e ela faz isso justamente para que a gente não se interesse, né? E é interessante a gente estar sempre conversando sobre isso, porque o meu objetivo em trazer eles aqui é que a gente, fazer com que a gente converse sobre isso, que a gente adquira isso no nosso próprio discurso, que a gente consiga levar isso para as nossas rodas de conversa. A gente agora no curso de defesa, que tem diversas disciplinas em várias áreas, como a própria economia, nós temos 3 disciplinas em economia no curso, como temos ciência política, a gente já pode sair daqui com uma visão bastante crítica, e quanto mais palestras assim a gente tiver, mais a gente pode sair daqui ainda mais crítico quanto ao que a gente acha que está errado no sistema, mas não sabe entender o que realmente está errado, como a gente vai explicar isso. E eu quero agradecer também aos palestrantes, o professor Paulo, né, da Auditoria Cidadã, que é uma iniciativa que para mim ainda tem muito a acrescentar, muito nova ainda, né, 2011, assim, que o primeiro núcleo, e já tem diversos núcleos em todo o estado. O professor Daniel Conceição, que eu sempre bato a cabeça para tentar entender algumas críticas que ele está
falando ali, porque realmente são termos muito... Mas hoje eu consegui compreender muito melhor depois dessa explicação de hoje. Muito obrigado. Queria agradecer o Renan e o Vinícius que foram junto comigo, que conseguimos organizar esse evento aqui, trazer para vocês. E é isso, né? E o professor fazer a lista de presença aqui para os alunos de macroeconomia, se quiser eu faço também, não tem problema, para o pessoal assinar depois. E é isso, muito obrigado. Até... Bom, eu acho que eu vou deixar no CA, na biblioteca 3 livros aqui da Auditoria Cidadã, sobre a auditoria da dívida pública, para depois, se quiserem, na biblioteca pegar emprestado lá no registro. Obrigado, gente. Sim, você vai trocar aí e tal. Aí